Qual a atitude mais adequada para quando alguém desencarna? Alguém muito próximo, alguém que a gente tinha um afeto, um carinho, um amigo, uma amiga, um familiar, alguém conhecido, às vezes até alguém que você não está no seu círculo de amigos, mas alguém que você admira, alguém da televisão, né, dos meios de comunicação, da internet. O que fazer num momento como esse? Naturalmente que no primeiro lugar bate uma comoção, né, um sentimento, uma comoção, inicialmente de tristeza, de decepção, de questionamentos em relação à vida, em relação à vida e à morte, por que morremos, né? Porque às vezes se morre tão cedo, pessoas próximas a nós, acidentes que acontecem, enfim, são várias perguntas que o ser humano tem esse questionamento e obviamente se submete a uma reflexão e submete outras pessoas também. Em primeiro lugar, é interessante nós termos o conceito do que é a vida humana, termos uma definição, termos uma clareza, se é que é possível, né, termos uma clareza em relação a um assunto tão profundo. Mas aí nós recorremos, obviamente, à filosofia espírita para crer, para refletir e para chegar a conclusões. A literatura espírita inicialmente nos convida a fazer essa reflexão do que é a vida, do que é o corpo e do que é a alma encarnada, que ao desencarnar passamos a tratar de espírito. Alguém morreu. Na nomenclatura espírita, desencarnou. Há um desencarne do espírito que estava encarnado neste corpo físico e chegou o momento de retornar à pátria espiritual. Ora, se nós aqui mergulhados nesse corpo físico, nós temos a dificuldade de compreender como acontece esse processo, imaginemos na hora do desencarne. E aí cada um encarnado vai reagir de uma forma diferente ao se deparar com o momento do desencarne. Nem todos os desencarnes são conscientes. Aliás, são mais raros do que o comum. Alguns desencarnes acontecem, ocorrem de forma inconsciente. Somente depois, com algum tempo, e óbvio que isso também varia de espírito para espírito, esse recobrar a consciência, esse retornar à consciência, e aí não mais a consciência física, não mais a consciência encarnada, mas a consciência enquanto espírito. Neste momento do desencarne, equipes espirituais, alguns amigos espirituais, às vezes parentes que estejam nesse instante gozando de uma possibilidade de ajuda, de colaboração, eles realizam esse desencarne. Enquanto estamos nesse plano físico, o nosso corpo, ele une-se ao espírito, ao contrário, né? O espírito une-se ao corpo em todas as partes do nosso corpo. Estamos atrelados neste corpo físico enquanto estamos vivendo essa vida. Ao desencarnar, é natural que precisemos nos desenlaçar deste corpo físico. É um trabalho, é uma espécie de cirurgia espiritual, um desenlace. Alguns espíritos com possibilidades mais avançadas são encarregados desse desenlace. E a nossa pergunta, a nossa postura, o que devemos fazer? Será que podemos colaborar? Podemos sim.
porque toda essa ação ela é tratada não mais no campo material, mas no campo espiritual, onde vibrações vindas dos seres humanos colaboram e muito nesse processo do desencarne. Uma prece, um sentimento de agradecimento, um sentimento de colaboração mesmo, de ajuda, de que esse desenlace seja feito da melhor forma possível, que esse espírito recém-desencarnado, ele possa não tomar um choque, mas sim que seja feito da forma paulatinamente mais tranquila. É óbvio que quando essa morte é repentina, um acidente, algo mais, um assassinato, óbvio que em algumas situações, não em todas, esse processo ele não é calmo, ele não é tranquilo. Mas alguém que faleceu de uma doença, cometido uma dor, algum mal que vinha sofrendo, mal do corpo físico, pode-se ser atualizado dessa forma, pode ser realizado dessa forma. E as nossas vibrações, nós não temos olhos para ver, o nosso olho físico não permite, mas o vácuo, já dizia a espiritualidade, diz e reafirma, não existe o vazio. Tudo que nós pensamos que é vazio são preenchidos. E aí, de que forma nós vamos preencher? Quais as emoções, quais os sentimentos que eu vou desprender da minha individualidade para aquela individualidade que está retornando ao plano espiritual? Você pode ter qualquer que seja a sua fé. A doutrina espírita não impõe a sua forma de ver Deus. É óbvio que existe uma forma de ver Deus na literatura espírita, mas há todo o respeito, tolerância, compreensão da sua forma de entender Deus e entender Jesus. Da forma como você compreenda, você pode emitir os seus melhores sentimentos para aquele ser que acaba de retornar para o plano espiritual. Então, essa é a nossa postura mais adequada no instante do desencarne de alguém. Uma prece, bons sentimentos. Se tivermos a compreensão de todo esse processo, pedir, rogar a espiritualidade amiga, aqueles que têm nesse instante a capacidade de ajudar, que atendam para que este desencarnado, esta desencarnada, possa seguir no seu caminho de volta ao plano espiritual. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar, deixar o seu like, vai ajudando no nosso processo de informação, de reflexão aqui do nosso canal de Filosofia Espírita. Grande abraço e até a próxima.